Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, esse texto é muito precioso, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A igreja diz amém a respeito do texto de advertência. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração ainda ontem e um pouco já na sexta-feira à noite, e algo que está relacionado com as nossas preocupações e que nos cercam diante da conjuntura mundial ao nosso redor também. E foi o texto que veio a meu coração, um texto em que o próprio Cristo fala-nos sobre vigilância e faz algumas advertências. E o que o Senhor trouxe ao meu coração como uma temática para, segundo o seu Espírito Santo, nos guiar em nome de Jesus, tem um tema que eu acredito que é bem pertinente ao texto que nós lemos agora. Perigos que nos ameaçam, advertências que nos salvam. A igreja pode repetir comigo? Perigos que nos ameaçam, advertências que nos salvam. Sem querer entrar em detalhes sobre uma introdução prolongada no livro de Lucas, nós ganharemos tempo e vamos de encontro à palavra. Numa brevíssima introdução, pelo menos, eu chamo a atenção para a abertura do versículo 34, acautelai-vos. Uma palavra que vem do verbo acautelar, está falando de previnam-se. Tenham cuidado, reservem-se. É esse o sentido. Então, é um apelo dirigido a cada pessoa individualmente. Acautelai-vos por vós mesmos. É um apelo que Jesus está individualizando aqui aos seus discípulos e dizendo para eles: vocês precisam manter uma vigilância contínua, constante, em relação ao meu retorno. No final a gente vai observar como isso é tão latente, tão forte nas expressões do próprio Senhor. Mas eu chamo a atenção novamente para o versículo 34, você que está com a sua Bíblia aberta, na tradução Almeida Revista Atualizada, diz: acautelai-vos. Na corrigida diz: olhai por vós mesmos, que tem o mesmo sentido. Acautelai-vos. E o texto diz assim: por vós mesmos. E agora fica mais contundente: para que nunca. O texto diz claramente: para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. E eu estava meditando sobre os corações sobrecarregados. Jesus estava advertindo os seus discípulos. Ele fez isso de forma muito maravilhosa no Sermão do Monte, principalmente no capítulo de número 6. Ele fala sobre os cuidados e as preocupações desta vida. Então, quando ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca o vosso coração fique sobrecarregado. Pastor, eu queria entender melhor. É muito simples. Todos nós temos um coração, não simplesmente um órgão sensorial, orgânico, físico, mas no sentido mais profundo do ser, como na própria Bíblia estamos falando de emoções,
Estamos falando de intentos da alma, estamos falando de motivações, estamos falando da nossa vontade, né? Mas mais do que isso, para que nunca os vossos corações fiquem sobrecarregados. Pastor, existe esse perigo? Jesus não ia falar isso de graça, meus irmãos. Acautelai-vos, tenham cuidado, olhe para vós mesmos, para que nunca o vosso coração fique sobrecarregado. Pastor, eu queria entender melhor. É interessante, meus irmãos, eu abordo dois aspectos antes de entrar na mensagem propriamente dita. Da questão dessa sobrecarga do coração. Porque o nosso coração pode ficar sobrecarregado por alguma coisa que é legítima, por alguns desejos legítimos, algumas preocupações legítimas, que envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Sim ou não, meus irmãos? Muitos irmãos estão aqui, mas o coração já está um pouco preocupado como é que vai cobrir o cheque amanhã. Aliás, ninguém fala mais nem cheque, né? Isso é coisa do passado. Como é que vai fazer o Pix, ou a transferência? Ou vai resolver o problema? Mas tem desejos legítimos mesmo. A nossa preocupação, tem irmãos que estão aqui preocupados, não agora, mas estão preocupados, quando a gente sair daqui, nós vamos decidir como é que vamos fazer o almoço. É uma preocupação legítima, porque senão você vai ficar com fome. Então, tem algumas coisas que sobrecarregam, são desejos legítimos, são preocupações que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida familiar, profissional, como um todo, as pressões que vêm de fora, que nos pressionam de todas as formas, e são coisas legítimas que fazem parte da jornada comum de cada homem e de cada mulher. Mas além desses desejos legítimos, tem também o que eu posso chamar de pesos supérfluos. Isso sobrecarrega o nosso coração. Os discípulos de Jesus carregavam algum desses pesos. Uma preocupação com o reino político, quem é que ia ficar à direita, quem é que ia ficar à esquerda, quem seria o primeiro. Jesus estava sempre lidando com eles nessa questão da proeminência. Porque vocês vinham discutindo pelo caminho? Por que vocês estão pensando, por que não trouxeram, vocês estão preocupados porque não trouxeram o pão aqui para o barco? E eles não entendiam algumas vezes. Nós estamos falando hoje, meus irmãos, de corações sobrecarregados, nesse primeiro momento da mensagem. Acautelai-vos para que nunca o vosso coração fique sobrecarregado. Mas existem alguns pesos que eu digo que é supérfluo. Pode não ser para algumas pessoas, mas não há algo que sobrecarrega mais o coração do que um fardo de mágoa, do que amargura, do que decepção, do que uma pressão constante de uma consciência culpada, ou de um coração sobrecarregado, porque guarda em si ainda decepções e traumas do passado, que lhe feriram profundamente, e alguns corações estão sobrecarregados, porque essas feridas não cicatrizam. Mas hoje é um dia em que o Senhor tem um bálsamo precioso para os corações sobrecarregados. Quem se lembra de Jesus quando Ele disse: vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Jesus sabia o que era essa sobrecarga. Todos vocês que estão oprimidos, a opressão é uma sobrecarga. E quem aguenta levar por muito tempo, meus irmãos? Uma tristeza profunda que às vezes está estampada no rosto. É um fardo pesado que nos pressiona. E Jesus quer te aliviar nesta manhã. A igreja está entendendo bem o que eu estou dizendo. Pastor, mas é inevitável que algumas vezes não estejamos sobrecarregados. É verdade, é inevitável. Mas uma coisa é possível, é tranquilamente possível. Você não precisa carregar esse fardo, porque Jesus, Ele já tomou sobre si o nosso fardo.
Ele se dispôs a fazer isso, a tomar inclusive as nossas transgressões. Mas irmãos, eu encontro pessoas que levam uma vida inteira de tristezas. Eu chamo os cobradores de tristeza. Eles não passam meia hora sem lembrar de um episódio triste, de alguém que o magoou, de alguém que o rejeitou, de alguém que o afligiu, de alguém que o preteriu, de alguém que traiu. Eu quero te dizer a você que há algo novo de Deus para você. Você pode recomeçar. A igreja levanta a mão assim comigo e diga assim: obrigado, Senhor, porque em Ti há sempre um novo começo. Eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. E o Salmo 104, versículo 30, tem um versículo precioso que diz assim: envias o Teu Espírito, e assim renovas a face da terra. Deixa que o Espírito Santo toque em você hoje, para te renovar. Mas tem pessoas tão habituadas com o fardo, com a sobrecarga, que eles não conseguem se desvencilhar. Pelo momento em um culto, alegram o seu coração, glorificam a Deus e estão sentindo-se leve. Mas quando ele sai na porta da igreja, ele pega a sacola com o fardo e leva de volta. Não, você vai sair e não se lembre mais daquela sacola. Saia por outra porta, pelo amor de Deus, mas não leve esse fardo de novo. Mas eu falava de algumas coisas que sobrecarregam. Alguns pesos são legítimos, outros são supérfluos. Quem está entendendo até aqui diz amém? Amém. Irmãos, e esses pesos, eles agem como verdadeiros anestésicos, sabe? Assim, adormece a nossa consciência. Você fica psicoadaptado. É isso mesmo, Danilson? Psicoadaptado àquele negócio, aquela tristeza, aquele tipo de posição, aquele tipo de atitude. Não, irmão, quando chega a tarde assim, me bate assim um negócio assim ruim, eu me dou com o pôr do sol. Pois tem que começar a se dar. Para você nem adorar não, é só você entender. Não, está nublado, quando o tempo está nublado, me bate uma tristeza, pois começa a se alegrar. Um tempo nublado, com sol, com calor, com poeira, com tribulação, com bênção. Glória a Deus. Tem um versículo querido no meu coração há muitos anos, que eu acredito que eu vou me atrever, que o Espírito Santo me lembrou agora, a recitar Ezequiel 22:14. Ele diz assim o texto: estará forte o teu coração, e firme as tuas mãos, no dia em que eu, Senhor, virei tratar contigo. Eu acho que a mídia vai encontrar Ezequiel 22:14. Glória a Deus, o HD de manhã roda melhor, irmão. Vamos dizer todos juntos? Estará firme o teu coração, forte as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Receba uma palavra profética de Deus na sua vida. Deus está tratando o teu coração sobrecarregado, limpando este coração, lavando este coração. Receba este bálsamo de cura. Ele vai fortalecer as tuas mãos para essa peleja. Você vai resolver esta situação e vai dizer: o Senhor meu Deus disse e Ele fez. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor abençoe o teu coração e a tua vida. Oh, meus irmãos, eu poderia até encerrar a mensagem aqui, mas o coração sobrecarregado é tremendo, meus irmãos. Eu falei de alguns pesos supérfluos, falei sobre alguns desejos que são legítimos, mas essa sobrecarga do coração me remete para Provérbios 4:23. De tudo que o homem e a mulher têm que guardar, guarda o... Por quê? Porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. É a fonte, é lá no coração. Então o coração, muitas vezes ele está sobrecarregado. Há 3 coisas pelo menos que campeiam o nosso coração
e que nós temos que estar sempre tratando para que o coração não fique sobrecarregado. A primeira delas são as intenções erradas. Lembrei-me agora de Números 23, quando Balaão, ele foi alugado, porque tem profeta que é alugado ainda hoje. Então foi um profeta que foi alugado, era um homem. Eu admiro tanto a história de Balaão que eu me revolto como ele caiu naquele negócio. Porque era um dos homens mais poderosos do seu tempo na questão profética. E ele tentou amaldiçoar o povo de Deus e não pôde. Ele foi alugado, dobraram o preço e ele não conseguiu. Por fim ele disse assim: olha, é o seguinte, eu não tenho como amaldiçoar quem Deus abençoou. Havia uma intenção errada no seu coração, por isso Deus retirou a mão. Isso sobrecarrega intenções erradas, mas tem outras coisas que são terríveis também, porque sobrecarregam motivações impuras. Nos remete lá para Atos capítulo 5. Ananias e Safira, motivações impuras, sobrecarrega o coração. Ele está só com você e Deus. Às vezes você está na igreja, você está tentando ler, você está tentando trabalhar, está tentando fazer a obra do Senhor, mas a motivação não é sincera. Deus sabe que ela não é sincera. E Ele trata com esse peso, e esse peso Ele sobrecarrega mesmo. É um esforço tremendo andar com essa carga de ser o que você não é, de parecer o que você não é. Às vezes é aquele fardo pesado de um problema de aceitação pessoal muito grande, de autocomiseração. O Senhor já te libertou disso. Você não precisa levar esse fardo. Mas ainda falo outro: afeições mundanas. Tem pessoas que levam esse fardo pesado. 1 João 2:15. São 3 coisas, só isso já é uma mensagem grandiosa. Afeições mundanas. Como assim, pastor? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência. Vamos falar um português menos erudito, né? Os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, o orgulho. Mas quando o texto diz concupiscência, fala de um desejo forte, praticamente incontrolável. Isso é concupiscência. Então imagine pessoas que estão sobrecarregadas. É um fardo pesado, gente. Aquele fardo pesado que o mundo impõe. Tem pessoas que adoram determinadas coisas, se prostram diante de alguns ídolos da mídia. Hoje estão até tentando regularizar a profissão de influência. Eu não tenho nada contra os influencers, mas tem mais influência do que brasileiro hoje no país. A questão hoje é de quem é seguidores, quantos seguidores. Eu prefiro continuar sendo seguidor só de Jesus mesmo. Estou me esforçando para segui-lo, pastor Paulo. Mas tem gente que está seguindo não sei quantas pessoas, e vão seguindo, e vão na maré, e quando descobre, estão sobrecarregados. Até o celular, coitado, não aguenta mais, está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado com a atriz tal, com fulano de tal, quem casou, quem descasou, está sabendo da última, e fulano deixou ciclano, e foi não sei para onde, e o ator tal, e o jogador tal, diz a escalação do Real Madrid todinho, não escala os profetas menores. Ela está sobrecarregado. Sobrecarregado com isso que é ilusório, que é passageiro. Com o shopping, com as luzes, está louco, se não comprar, se a bolsa não combinar com o meu vestido, não vou para o culto esse mês, não vou mais enquanto não comprar uma roupa nova. Meu irmão, pare com esse negócio. Não, irmão, porque se repetir as irmãs vão olhar, só quem olha as irmãs, os irmãos não olham não se preocupe não. Não fique sobrecarregado com isso não. Venha. E nisso os homens são uma bênção, irmão. 2 paletó, um azul marinho, um cinza. É só trocar a gravata e está tudo novo. Está tudo novo todo tempo.
Mas as santas mulheres não são assim. E as bichinhas ficam sobrecarregadas, irmão, preocupadas. Só as irmãs digam assim: se preocupe não. Irmãos, eu parei na introdução da mensagem. Mas você sabe que um coração sobrecarregado é coisa séria, sabe, irmãos? Motivações, intenções, afeições, isso é sério. E quando a pessoa tem essas intenções, motivações, afeições que não estão alinhadas com o propósito de Deus, muitas vezes essas pessoas estão reivindicando privilégios e acabam descartando responsabilidades. Querem privilégios, responsabilidades não. Mas o que é que estava sobrecarregando o coração dos discípulos, que Jesus estava os advertindo e dizendo: olha, isso é um perigo, perigos que nos ameaçam, advertências que nos salvam. E ele passa agora a elencar os perigos e as advertências. Então vamos fazer isso com Jesus, acompanhando na Bíblia. Perigos que nos ameaçam. Vamos abrir a Bíblia agora, novamente, capítulo 21 de Lucas, versículo 34, a parte A, voltando, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Na corrigida diz assim: com a glutonaria. Na atualizada diz: com as consequências da orgia, porque a orgia, ela descamba para a glutonaria e a embriaguez, e o texto está conectado. Então veja, para que nunca vos suceda, e aí veja o perigo da questão da glutonaria, que a glutonaria é a pessoa que excesse, que ingere uma quantidade exorbitante de alimento a ponto de passar mal. Mas isso está falando sobre indisciplina, está falando sobre a disciplina, que acaba nos levando aos excessos da acomodação, glutonaria. Era muito comum. Talvez os irmãos nunca conheceram um homem glutão, eu já conheci alguns. É uma coisa que a própria palavra do Senhor diz que às vezes é algo maligno. Outro texto bíblico diz que o glutão coloque uma faca no pescoço, para que você não exagere. Mas a glutonaria está relacionada à indisciplina, e o Senhor disse: olha, vocês precisam levar em conta isso. Isso é um perigo que ameaça a glutonaria. Mas há um outro perigo, meus irmãos, não fique pensando que a questão da disciplina é algo fácil. Não é fácil nos disciplinarmos a oração, não é fácil nos disciplinarmos a uma vida de consagração. Às vezes não é fácil a disciplina, nem no contexto do lar, nem da casa. Tem casas que elas são reviradas de cabeça para baixo, de dia e de noite, e ninguém se entende. Nem pai, nem mãe, nem filho, desculpe, é uma bagunça. A indisciplina. Mas estamos falando aqui também, Jesus, olha, tenham cuidado com a embriaguez. Pastor, mas isso não tem nada a ver conosco. No sentido literal do texto, da bebida alcoólica, não, mas a embriaguez que está relacionada à questão do equilíbrio. Porque o ébrio, quando Paulo diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele estava falando da questão do equilíbrio, porque o ébrio não tem estabilidade, falta lucidez, falta sensatez, falta equilíbrio. Ele vai e vem, ele não tem estabilidade alguma. Então o equilíbrio espiritual é comprometido pela insensatez. A insensatez daquilo que fala, daquilo que vê, os lugares que frequentam, as pessoas com quem se acompanham. E nisso a igreja está entendendo muito bem, embriaguez. E Paulo fala dessa questão do equilíbrio. Ele nos dá uma aula. Paulo sabia muito bem o que estava falando. Permita-me, meus irmãos, vamos ler juntos, Filipenses capítulo 4, ali dos versículos 11 ao 13.
Paulo foi um homem, meus irmãos, tão precioso, que ele encontrou esse ponto de equilíbrio. Podemos ler todos juntos? Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Todos juntos, 1, 2, 3. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Glória a Deus. Se está, eu queria ouvir a igreja mais forte. Se está abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Toda a igreja? Posso todas as coisas aquele que me fortalece. Não vou perguntar quem já aprendeu a se contentar com o bastante, porque isso não é fácil. Isso fala de disciplina. O ébrio, quem não tem equilíbrio espiritual, nos momentos doloridos, nos momentos de trevas, nos momentos que nos faz balançar, a tempestade chega e chega forte, o barco balança. Balança ou não balança, irmão? Balança. As dores dessa vida, as preocupações, as decepções, os desencontros, as idas e vindas, às vezes as perseguições, e tantos outros fatores que eu poderia citar aqui, mas a igreja, nesta hora, cada um vai recebendo a palavra, é nessa hora que você balança, mas você não está se deixando levar pelo balanço, você não se embriaga, não é com bebida forte, não se embriaga com o balançar do barco. Porque se existe uma embriaguez mais terrível, é aquela que é do mar. E eu sei o que eu estou falando, que em cima de uma jangada, assim, a 7 quilômetros de distância da costa, sem ver mais nenhum mar, numa jangada. Meus irmãos, eu fui para pescar, mas eu não pesquei muito não. Eu enjoei. Você tem vontade de ir para o céu a maior brevidade possível. Não existe um enjoo mais terrível do que no mar. Você não tem equilíbrio, você não se sustenta, você tem que se deitar, você cai. Eu quero te dizer uma coisa: o barco pode balançar como balançar, a tempestade pode soprar o que soprar, mas você vai ficar em pé, diz o Senhor Jesus nessa palavra, você vai ficar em pé. Oh, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo fala desse equilíbrio, mas ele fala também, nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses: acautelai-vos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com a glutonaria, com a embriaguez. E aí ele continua dizendo, outro perigo que nos ameaça, com as preocupações desta vida, com as solicitudes. Veja o que diz o texto: com a solicitude pela vida. É aqui que a Bíblia nos manda manter a guarda, ficar em pé. Jesus orientou os discípulos do Sermão do Monte: não estejam ansiosos por coisa alguma, quanto o que vai haver de comer, o que vai de beber, o que vocês vão vestir. Olha aí os lírios do campo, olha aí, nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu desta maneira. Vocês não vão poder acrescentar um covo da estatura de vocês, eu vou cuidar de vocês. Glória a Deus. A vida é mais importante do que alimento, do que roupa. Glória. O Pai Celestial sabe do que vocês precisam, não é assim? Que está o texto lá, Sermão do Monte 6:32. Mas veja o que Paulo diz aqui, no capítulo 4, versículo 7 de Filipenses. Ele vai dizer, irmãos, é alguma coisa que nos põe em guarda contra os cuidados deste mundo. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, dominado pela ansiedade, está todo mundo correndo, é uma verdadeira corrida, desenfreada corrida. Um ativismo terrível, as pessoas não param para nada, não tem tempo para nada, todo o tempo que tem ainda estão gastando aqui no celular. Tem pessoas que não conseguem mais conversar, tem pessoas que não conseguem mais articular nada, a gente não consegue nem almoçar, ele não sai do celular um só minuto, não para um minuto, nem na igreja para. A solicitude da vida. Vamos ler Filipenses 4:7, né? A Bíblia nos põe em guarda. Olha o que diz o texto, toda a igreja pode ler comigo, 1, 2, 3,
paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem recebe esta palavra? Esta é uma palavra de Deus. Ele vai guardar em paz o teu coração e a tua mente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora volte o texto, outro perigo que nos ameaça. E eu quero até ir mais rápido. Voltemos ao texto. Acautelai-vos para que nunca. Esse advérbio aí, ele é tremendo. Aliás, não sei nem se sei ainda português para dizer que é advérbio. Nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com a glutonaria, com a embriaguez, com as preocupações, a solicitude da vida, essa ansiedade tremenda. E depois, e também pelos laços do diabo. Pastor, eu nem sabia que tinha esses laços. Meu irmão, veja o que diz o texto. Agora nós já estamos entrando no versículo 35. Aquele dia, veja só, e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui é um outro perigo tremendo, porque são os laços de Satanás, e a Bíblia deixa muito claro que ele arma laços, e os laços do inimigo são invisíveis, imprevisíveis e inevitáveis. Guardem isso. Os laços que o inimigo nos arma são invisíveis, você não vê, mas eles estão lá. Jó fala disso quando ele diz que há um laço escondido na terra. O salmista também fala muito sobre isso. Laço. São invisíveis, você não vê, mas o teu Deus vê. São imprevisíveis, você não pode prever quando eles serão armados, que horas vão ser armados, de que maneira vão ser armados, mas o teu Deus está vendo. São inevitáveis, você não pode evitar que o diabo arme laços, mas você pode estar vigilante e andar seguindo o mestre. Sabe qual é a promessa dele? Salmo 124, quem conhece o Salmo 124, versículo 7? O laço quebrou-se. Olha o que diz o texto, toda a igreja. Deus está quebrando laços hoje aqui. O Senhor está cortando laços hoje aqui. Meus irmãos, a gente está falando algumas coisas, as pessoas às vezes não se dão conta do que é que Deus está falando. O Senhor está falando, eu estou cortando laços aqui. Há laços que foram preparados para a sua destruição, mas o Senhor disse, hoje eu estou cortando este laço. A igreja repita esse texto aí como uma voz profética de Deus para os que estão perto e os que estão longe. Todos juntos, 1, 2, 3. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Diga forte. Quebrou-se e nós escapamos. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, ele merece. E diga para quem está ao seu lado, o laço quebrou-se e nós escapamos. E você sabe que escapou. Tem laços que foram armados, eu nem sabia, irmão Nonato, mas o Senhor cortou. Laços que foram preparados, eu nem vi, e o Deus cortou. Laços que era inevitável, agora vai cair, não tem saída. Eu já vi alguém me ligar e disse assim, pastor, prepararam um laço para o senhor, isso foi em 2015. Prepararam um laço para o senhor, que se o senhor for para cá, o senhor cai no laço. Se o senhor for para cá, o senhor cai no laço. Se o senhor for para frente, o senhor cai no laço. Se o senhor for para trás, o senhor cai no laço. E se o senhor for para cima, isso aí é outra coisa. Eu simplesmente disse, Senhor, o laço está preparado. Ele disse, sou eu que corto o laço. Fiquei tranquilo.
E fui naquele dia para aquela reunião. Tempo estava, tempo de se acabar todo mundo. E eu tranquilo, nunca estive tão tranquilo. Certo que o Senhor estava lá cortando o laço inevitável, invisível, imprevisível. O laço quebrou-se e nós escapamos. Receba esta palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Não permita que a sua mente fique presa, meus irmãos. Nunca permita isso. Eu lembro de Agostinho. Aquele livro Confissões é tão precioso, mas tem um texto que muitos me marcaram. Mas eu gosto de onde que Tozer se utiliza e parafraseia dizendo assim: nunca permita que a sua mente seja escrava dos seus pensamentos. Uma mente escrava dos pensamentos. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, de todo sofisma e altivez. Sofisma é engano, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus, está no nosso coração. Ele diz: portanto, levai ao cativeiro do Senhor, ao conhecimento do Senhor, todos os vossos pensamentos. Não permita que o teu pensamento te sobrecarregue. Como diz o provérbio popular, tem pessoas que estão com a mente, com os pensamentos sobrecarregados, que só pensa no que é profano, no que é licencioso, falando cearense, só pensa naquilo. Pronto, todo mundo entendeu. É uma pobreza mental tão grande. É por isso que Paulo disse: meus irmãos, e aí volta a Filipenses 4 e 8. Quase que a gente lê o capítulo 4 todo, né? Meus irmãos, tudo que é verdadeiro, glória a Deus, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, tem que ter a virtude nisso. Nisso pensai, glória a Deus. Filipenses 4 e 8. Mas meus irmãos, já nos encaminhando para o final da mensagem, nós vamos terminar cantando quando angelical trombeta, né? Que é um hino que fala sobre vigilância, 469. Perigos que nos ameaçam, essa falta de equilíbrio, falta de disciplina, a solicitude da vida, os laços do diabo. A igreja concorda comigo que são perigos que nos ameaçam? Todo dia. Mas aí o Senhor vem e nos fala sobre as advertências que nos salvam. Veja agora os versículos 34, a parte A. Ele diz: examinai a vós mesmos, olhai por vós mesmos, acautelai-vos. Então há algo que eu preciso fazer: reservar-me, proteger-me, aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho, o que eu estou absorvendo dessa onda, dessa avalanche de tecnologia, de conhecimento. E agora com inteligência artificial, principalmente. Então você tem que se resguardar, acautelai-vos, senão você não vai ter tempo mais nem para viver. Acautelai-vos, olhai para vós mesmos. Eu lembro-me aqui dos textos de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 13 também diz: provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos, se não é que vocês já foram reprovados. Meu Deus. Isso também me faz lembrar de Efésios 4 e 30. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é de Cristo, nem com Cristo. Nós estamos falando, mas vós não aprendestes assim ao artigo. Porque a lição é Cristo. 4 e 30. Aliás, 4 e 20. E o 21 diz assim: se é que fostes instruídos e vocês aprenderam nele a verdade que estava no Senhor. Eu parafraseei praticamente certo agora. Glória a Jesus. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado a lição. A lição é Cristo.
Vamos dizer todos juntos: a lição é Cristo. Então, a advertência que nos salva é examinar a si mesmo. A igreja diga comigo: examinar a si mesmo. Outra advertência, veja o versículo de número agora, versículo 36. O texto do versículo 36 diz assim: vigiai, pois, em todo tempo. Vigiai, pois, em todo tempo. Diga comigo assim, igreja: vigilância permanente. Jesus diz: como? Vigiai e orai. Vamos dizer mais forte, meus irmãos: vigiai e orai, para que não vocês caiam em tentação. Na verdade, o espírito está, e a carne? Quem é que não sabe que ela é fraca? Então vigie. Vigia. Vigilância permanente. Vigilância em todo o tempo. Meus irmãos, e se a gente não vigiar, a gente cai. Mas tem mais outro fator aqui, que Jesus nos adverte. É a advertência que nos salva. A igreja diga assim comigo: oração incessante. Quando fala em oração, parece que diminui o tom. Diga de novo: oração incessante. Olha o versículo 36: vigiai, pois em todo o tempo. Eu não ouvi a igreja. Vigiai, pois em todo o tempo. Orando. Glória a Deus. Orando. Meus amados irmãos, é claro que a gente não vai falar sobre a oração, mas a oração, eu quero dizer para a igreja hoje aqui, é a oração que nos transmite a capacidade para continuar na jornada, de nunca se dobrar, de nunca temer, nunca parar, nunca desistir. E eu quero dizer pela boca do Senhor, ainda que você tenha chegado às margens do pior, você vai se voltar para o Senhor, vai clamar a Ele, e Ele vai te sustentar. Você não vai para o fundo desse poço, porque o Senhor te sustenta pela tua mão e te coloca em pé, em uma rocha firme. Levante a sua mão e agradeça a Deus por esta palavra do Espírito Santo. Nós não estamos, irmãos, escapando como pessoas que fogem, não, mas como filhos e filhas obedientes que resistem no nome de Jesus, a carne, o pecado, o mundo, o inferno, em nome de Jesus. Onde estão os filhos e as filhas do Senhor aqui, que estão clamando a Deus, que estão orando ao Senhor? Venha a oração, venha clamar. Pastor, estou passando momentos difíceis. Joelho no chão. Pastor, está uma bênção lá em casa. Joelho no chão. Quando tiver tudo às mil maravilhas, ore mais. Precisamos orar, não somente quando estamos de joelhos, precisamos orar em todo o tempo. E sabe como é que o texto termina? Ele diz assim, olha que texto lindo, meus irmãos, o versículo 36, essa aqui é uma advertência preciosa, eu encerro com ela. Ele diz assim: vigiar em todo o tempo, orando. Oh, glória a Deus. Para quê? A igreja pode repetir comigo: para que sejais havidos por dignos. Olha só, sejais havidos, encontrados por Deus por dignos de evitar todas estas coisas. Que coisas? A embriaguez que está acontecendo, glutonaria que está no meio do mundo, a solicitude da vida, gente que não tem mais paz de espírito um só momento, depressão. São mais de 50 milhões de brasileiros sofrendo do mal do século, do câncer da alma, depressão, deprimidos, oprimidos. E ele disse assim: olha, vocês orem, vigiem todo o tempo, para que sejais havidos por digno de evitar. A igreja levanta a mão, meus irmãos, o Senhor vai nos dar graça de evitar, porque essas coisas estão aí, os perigos são reais. A igreja diz: os perigos são reais.
mas você é achado por digno de evitar todos eles, todas essas coisas que hão de acontecer. E o texto diz assim: e ficar em pé. A igreja fica literalmente em pé agora, em nome de Jesus. Quantos em nome de Jesus que já estão em pé, pode agradecer a Deus, porque no meio de todo esse turbilhão, de tantos perigos, de tantas armadilhas, de tanta opressão, de tanta guerra do inferno que conspira contra a igreja do Senhor, glória a Deus, você está em pé na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir lendo Romanos capítulo 13, 11 a 14. Vamos ler todos juntos? Romanos capítulo de número 13, 11 a 14. Você vai continuar em pé. Vamos dizer para quem está ao nosso lado, para alegrar o coração dessa pessoa: em nome de Jesus, você vai continuar em pé, no meio de todo esse turbilhão, você vai continuar em pé. Deus vai te achar por digno, glória a Deus. Ora ao Senhor. Meus irmãos, vocês estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Então vamos fazer uma conclusão lendo Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14, todos juntos? E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Por quê? A nossa salvação está agora mais perto de que nós, do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, mais alto, irmãos, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E para terminar, andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas vestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Dê o maior glória a Deus que você puder para Jesus.